Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia! Estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Estou diretamente aqui do Estúdio 5, eu, o Maioli, como diretor de imagens, a Fátima Campelo como minha profa assistente. E nós vamos juntos aqui até as 9 horas e... até as 10, né? Até as 10 horas. Até as 10 horas da manhã com a aula de Economia e Mercados. Beleza, minha gente? Tudo bem? Sim ou não? Como é que vocês estão? Câmbio, câmbio. Olha aí a Fátima dando bom dia dela aqui, nesta aula que está se iniciando agora nesse instante, ok? Mas olha, pode botar o slide todo aí na tela, vamos lá. Minha gente, 1º de novembro do ano de 2022. Mas olha, amanhã é dia de finados e hoje já é o dia do sepultador, viu? Hoje é dia do sepultador. Amanhã, a prévia, né? Porque amanhã é dia de finados, não é? Beleza? Política fiscal, sistema tributário brasileiro, a gente vai aprofundar isso aqui no Brasil, já que estamos falando de fundamento, né, das finanças públicas, e nesse elemento na economia de mercado é importante a gente tratar disso, dessa dimensão da política fiscal tributária brasileira, ok? Minha gente, nós vamos tratar de política fiscal e sistema tributário brasileiro na aula de hoje, tá bom? Porque isso aqui é muito importante para a gente entender o ambiente de negócios, meus caros futuros técnicos em administração, nessa disciplina de economia e mercados. Né? A empresa ela é um pequeno elemento dentro de um ecossistema e tem uma interface importante, tem um encontro importante aí, que é entre a empresa e entre a administração pública, entre o governo. E isso se dá, por exemplo, na política fiscal, nos tributos, impostos, nas taxas e contribuições que são obrigações tributárias da empresa para com o governo, tá bom? A ideia da aula de hoje, do objetivo de aprendizagem, é entender o funcionamento da política fiscal, tipos de tributos, também analisar a reforma tributária e o ambiente de negócios. Né? No final dessa aula também tem atividades complementares que ajudam a reforçar o conteúdo discutido na aula de hoje, tá bom? Povo de Assunção do Piauí, bom dia, bom dia! Ok? Vamos adiante. Eu quero começar resgatando alguns tópicos na forma de questões que nós discutimos na aula passada. Então vejam só, a gente estava falando de macroeconomia na aula passada, ontem no caso. Então eu perguntei aqui para vocês qual é a relação existente entre as variáveis consumo e desemprego. E como isso, deixa eu botar em azul, né, para fazer mais contraste aqui. Consumo e desemprego. E como isso afeta a economia. Esse tipo de noção é muito importante que vocês tenham enquanto futuros técnicos em administração, entendem? Porque isso faz parte do dia a dia das empresas nas quais vocês poderão estar trabalhando, independente do segmento, agropecuário, industrial, comércio e prestação de serviços, tá bom? Então vejam só, minha gente, na medida que o desemprego está em alta, tem muita gente desempregada sem conseguir ocupar postos no mercado de trabalho, a renda do consumidor cai, sacam? Por quê? Quando eu tenho muita massa de desempregados, nas negociações contratuais entre empregador e empregado, sempre o empregado estará em desvantagem e sempre ele terá uma renda mais reduzida. Por quê? Vejam,
Quem quer vender, no caso o trabalhador, sua hora de trabalho, quer vender pelo valor mais alto possível. Mas quem quer comprar aqui a empresa, quer comprar pelo preço mais baixo possível. Quer pagar um salário no valor mais baixo possível. Então, é dessa relação que vai sair um contrato de trabalho e que, se o desemprego está em alta, as empresas têm mais vantagens do que os trabalhadores nessas negociações. É óbvio que eu tenho que entrar aqui com a lógica de que existe uma legislação trabalhista que prevê o pagamento de um piso, né, chamado salário mínimo, entendem? Mas os trabalhadores estão em maiores desvantagens nesse sentido. Essa foi um dos grandes pontos de debate, inclusive nas eleições que finalizaram agora domingo, né? Era a possibilidade de você não dar reajustes salariais acima da inflação, né? Existe essa possibilidade aqui, esse risco. Então, por conta de proposta do governo. Quando você não tem isso, o poder de compra fica limitado, a capacidade de negociação das pessoas também ficam limitadas. Isso quando o desemprego está alto. Obviamente, quando o desemprego está em baixa, quando eu tenho um volume de pessoas trabalhando e ocupando postos no mercado de trabalho, fica mais difícil encontrar pedreiro para fazer o muro lá de casa. E quando eu encontro, a diária dele ele vai me cobrar mais caro. Entendem? Se os contadores estão ocupados, não é, com muito serviço, fica mais difícil encontrar contador. E quando eu encontrar o contador, ele vai me cobrar por serviços mais caros. Percebam que a relação se inverte e trabalhadores passam a ter mais vantagens nas negociações contratuais do que as empresas. Isso acaba subindo o custo das empresas do ponto de vista de salários a pagar e obrigações trabalhistas. Entendem? E, obviamente, isso eleva o nível de consumo e o mercado fica mais aquecido. Porque quanto mais renda, a lógica também é de que as pessoas também aumentem os seus planos de consumo. Então, olhem como há uma relação direta entre desemprego e consumo. Desemprego em alta, consumo em baixa. Desemprego em baixa, consumo em alta. Tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Maiole, por favor. Ok? Então, a redução do desemprego representa um aquecimento na economia na medida que ela aumenta a capacidade de consumo do mercado. E isso, óbvio, esse cenário, a empresa não tem diretamente nada, não tem nenhuma decisão que a empresa tome em relação a isso. São ondas que vão se formar. Vocês, como futuros técnicos de administração, precisam ajudar as empresas nas quais vocês estejam trabalhando a surfarem nessas ondas. Ok? Esse é o ponto. Também tem aqui uma segunda questão, é um investimento privado por si só sustenta o crescimento de um país? Essa é a provocação que eu fiz na segunda questão. E a resposta é não. Ela é parte de um sistema maior. O investimento privado, ele é interdependente. O investimento privado depende do consumo, depende dos gastos do governo, por exemplo. Se o consumo está em baixa, vai aumentar o investimento privado? Não, as empresas vão congelar os seus planos de investimento, esperando o mercado aquecer para depois ampliar investimento. Entendem? Senão o investimento não será viável. Você vai investir e não vai ver o retorno do investimento feito. Sacam? Também depende dos gastos do governo. Quanto mais o governo gasta, por exemplo, mais ele tende vamos imaginar, o governo resolve dar uma turbinada na construção civil. Quanto mais o investimento, o governo for investir em construção civil, ele não constrói diretamente, ele contrata empresas para fazer isso. Né? Empreiteiras que vão contratar
engenheiros, arquitetos, pedreiros, mestres de obra, vão comprar aços e vergalhões, vão alugar equipamentos e tratores e caçamba, e pilhadeira, não sei. Vão comprar cimento, areia, maçará, sacam? E aí você vai ter um investimento privado puxado a reboque por ampliação dos gastos do governo. Então, assim, investimento privado por si só sustenta o crescimento de um país? Não. E eu estou falando, essa questão existe porque tem gente que crê nisso. O investimento privado é que é quem puxa, é quem cria a riqueza de um país. Essa é uma visão equivocada. O que cria a riqueza de um país é investimento privado, sim, mas gastos do governo, capacidade de consumo das pessoas, né? Esses elementos todos juntos no mesmo conjunto, eles são possíveis de estimularem o crescimento de um país, tá bom? Bora imaginar, vamos aumentar, e mesmo assim, bora imaginar que as pessoas têm um alto nível de renda e vamos fazer investimento. Mas e se culturalmente as pessoas forem parcimoniosas, forem poupadoras? Aí eu já estou colocando um outro elemento aí. E eu estou falando de questões culturais, né? No Japão, as pessoas são poupadoras, apesar de por conta de um alto nível de renda. Então, você vai investir pesadamente no mercado de consumo como esse, pode não ser a melhor estratégia. Entendem? Aí a gente precisa planejar melhor essa atuação. Sacam? Beleza, minha gente? Vamos aqui adiante, porque tem uma terceira questão que eu quero mostrar para vocês. É ruim um país importar? Importar é comprar do exterior. Comprar do exterior. Então, nesse sentido, é ruim para um país comprar do exterior? Não. Ora, se no Brasil eu não produzir tecnologia, eu vou precisar importá-la. O detalhe é que eu vou ter que fazer isso, certamente, isso vai gerar um custo. Então, eu vou ter que arcar com esse custo mais alto. Mas é fundamental que isso seja feito. Ok, minha gente, sim ou não? Eu posso estar importando tecnologia. Agora, na medida que eu consigo produzir máquinas, equipamentos, eu consigo gerar, elaborar, produzir tecnologia, aí eu vou reduzir as minhas importações com tecnologia, entendem? Porque eu terei capacidade própria de fazer isso. Eu ganho autonomia. Ok? Minha gente, eu sou o professor Fernando Galvão. Nós vamos juntos até as 10 horas da manhã. Vamos lá. Em política fiscal. Toda vez, meus caros futuros técnicos em administração, que vocês ouvirem falar a política fiscal, ela está tratando de arrecadação e gastos do governo. Sempre. E se vocês acompanharem os jornais televisivos, né? Se vocês acompanharem artigos de jornais ou de revistas que tratam de negócios, vocês vão ver assuntos tratando de política fiscal. Porque, em termos gerais, políticas fiscais adotadas pelo governo normalmente levam em consideração os gastos do governo e o sistema tributário adotado no país. Ok? Por sistema tributário no país, só um minuto, deixa eu botar a canetinha vermelha. Por sistema tributário no país, entendam o conjunto de impostos, taxas e contribuições. São exemplos de tributos. Os impostos, taxas e contribuições também são carinhosamente chamados de carga
tributária. Ok? Tudo bem? O sistema tributário ele é um conjunto de impostos, taxas e contribuições, que isso é chamado de carga tributária. No Brasil, a carga tributária é extremamente criticada, porque ela diz que ela é muito pesada, são muitos impostos, taxas e contribuições cobrados da sociedade brasileira e de forma injusta, porque no sistema tributário brasileiro paga mais impostos quem ganha menos, paga menos impostos quem ganha mais. Nós vamos tratar disso ao longo de toda a aula, ok? Mas essa aqui é a noção geral que vocês precisam ter no ambiente de negócios, meus caros futuros técnicos em administração. O objetivo de tais políticas fiscais de arrecadação e gasto volta-se para a condução da demanda agregada e o nível de pleno emprego da economia. Deixa eu explicar aqui a equação da demanda agregada. Eu vou colocar aqui o vermelhinho, vou manter o vermelho. O C corresponde a o consumo das pessoas. O I se refere aos investimentos privados. Seja das empresas, ok? O G corresponde aos gastos do governo. Gastos do GOV, ok? O X está relacionado às exportações. E o I são as importações, são as compras do exterior. As exportações são as vendas para o exterior. Eu tenho aqui estes elementos da demanda agregada. Minha gente, isso aqui é massa. Isso aqui, entendido isso, a gente consegue entender assim, muito claramente como a economia ela se comporta. Se o desempenho da economia aponta para uma expansão da atividade econômica ou contração da atividade econômica. E, obviamente, que isso vai afetar a empresa na qual vocês possam estar trabalhando. Pode ser na agropecuária, pode ser na indústria, pode ser nos serviços ou no comércio. Inclusive, não atinge de forma homogênea. Pode ser que em determinados ciclos econômicos esteja bom para a agropecuária e ruim para a indústria. Pode ser que esteja ruim para os investimentos, pode ser que esteja bom para as indústrias, pode ser que esteja ruim para a prestação de serviços, né? Não é homogêneo, ok? A própria pandemia fez isso, né? Os setores da atividade econômica eles são afetados de forma diferente pelo ciclo econômico. Então, é importante essa noção. Aqui é a demanda agregada. C é consumo das famílias. O I é investimentos privados, investimentos das empresas. O G são gastos do governo. O X são as vendas para o exterior, que são as exportações. O I as importações são as compras do exterior. Tá bom? Agora, e aqui é interessante, porque deixa eu mostrar como é que isso aqui se movimenta para vocês. Olhem só. O Brasil, nesse exato instante, ele está com uma taxa de desemprego na casa dos 8,9%. Está bem abaixo do início da pandemia. Na pandemia chegamos a 14%, muito alto. Estamos na casa dos 8,9%. Ok. Mas boa parte da recuperação dos empregos no Brasil está se dando através do mercado informal. O mercado informal ele paga menos, não é, do que contratos de trabalho celebrados via CLT.
via carteira assinada. Então, no geral, a renda média do Brasil, os dados apontam, ela é a mais baixa da história no atual momento. Então, no geral, o brasileiro está ganhando menos nesse pós-pandemia para o qual a gente caminha. Tem um outro problema aqui que afeta o consumo das famílias. A renda mais baixa, as pessoas tendem a consumir menos. E o nível de endividamento está alto. Está batendo uns 80%. Pessoas inadimplentes, devendo dívidas, não conseguindo pagar contas há mais de 3 meses. Então, está na faixa de 80%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 80 pessoas estão com dificuldade de pagar as contas. E logicamente, com dificuldade de fazer novas compras. Se o consumo está em baixa, é ruim para as empresas. Então, nesse cenário, é difícil as empresas estarem fazendo investimentos. Entendem? É melhor, mais precaução as empresas observarem como é que está o mercado para depois elas se posicionarem. Então, como o consumo está em baixa, o investimento também tende a se reduzir. Porque você só investe se tiver expectativa de lucro. Se o mercado está frio, bem, eu preciso. E outra coisa, só não está pior porque muito recurso foi jogado agora no final do ano, né? Você tem Auxílio Brasil, as pessoas anteciparam saques do FGTS, você vai ter aí, tem até gente se endividando equivocadamente a partir do Auxílio Brasil, né? Pegando um empréstimo consignado. Essas medidas, elas têm gerado aí uma injeção de renda no Brasil, mas é uma injeção de renda artificial, ela não é sustentável, né? Nós temos aí uma inflação alta ainda nos preços dos alimentos. Então, esses são problemas grandes. Sacam? Então, nós temos aqui essa equação. Cai consumo, o investimento também vai cair. Tem um outro ponto importante. Os gastos do governo, que precisa entrar nesta conta. O que acontece? Os gastos do governo se refere ao próprio custeio do funcionamento do governo, como também dos investimentos públicos. E os gastos do governo, eles estão até altos, mas eles estão altos porque eles estão sendo jogados, né, em despesas correntes, eles não estão ampliando o investimento na economia. Você está tendo transferência de renda para o Auxílio Brasil. Você está tendo transferência de renda como bolsa para caminhoneiros, taxistas e motoristas de aplicativo. Mas vejam, isso não é investimento público. Entendem? Então os gastos do governo aumentaram, mas não está aumentando o investimento público que liga a iniciativa privada e ao investimento privado. Então, isso tem se mostrado ruim. Ok, minha gente, tudo bem? Essas três variáveis aqui, elas são muito explicativas do desempenho da economia. E outra, internacionalmente, a gente está aí em vias de você ter uma crise econômica internacional. Se isso acontecer, o comércio exterior ali, ó, o X e o Y, as exportações e as importações também vão reduzir. E isso também é ruim para a economia. O que é ideal? Crescimento alto, ou consumo alto, investimento alto, gastos do governo alto. Entendem? E o detalhe, os gastos do governo podem puxar o consumo e o investimento. Percebam que quando a gente tem essa noção de como uma coisa sobe e desce e como é que ela pode influenciar as outras, a gente pode ter uma noção de como é que o governo vai se comportar. Entendem? Essa é a questão. E olhando isso, você como futuro técnico em administração precisa olhar, bem, eu trabalho numa empresa que produz mel, numa cooperativa de mel.
Bem, eu trabalho numa empresa que faz artesanato, né? Bem, eu trabalho numa empresa de geração de energia eólica. Ou eu trabalho numa empresa que extrai minério, pedras ornamentais, por exemplo. Eu trabalho no frigorífico. Ou eu trabalho produzindo suíno. Ou eu trabalho criando gado para produção de leite. Ou independente do segmento. É a gente olhar para o comportamento mais geral da economia e entender como é que eu me encaixo nesse jogo. É essa a sacada. É por isso a razão dessa aula. Vocês tendo essa noção, isso pode ajudá-los a olhar para o que está acontecendo e tentar bolar as estratégias para surfar nas ondas macroeconômicas. Ok, minha gente. Se a economia está em expansão, eu vou ter determinado conjunto de objetivos, metas e estratégias da empresa. Se a economia está em recessão, bem, eu vou ter que ter um outro conjunto de objetivos, de metas e de estratégias, entendem? Essa é a pegada. Pois bem, vejam, política fiscal, como eu estava mencionando, é essa que mexe com arrecadação e gastos do governo. Então, deixa eu destacar aqui algumas medidas de política fiscal. O governo pode tomar decisões no sentido de reduzir ou aumentar os montantes de gastos públicos. De G, lá daquela equação. Aumenta ou diminui? Os gastos públicos vão expandir ou vão contrair? Né? E isso vai influenciar no ambiente de negócios e no desempenho da economia. O governo pode, inclusive, aumentar ou reduzir os tributos. Pode fazer isso também. Só que aumentando ou reduzindo os tributos, isso pode comprometer as receitas. Né? Ok? Então, essas ações em G e T eles podem comprimir ou pode expandir a renda disponível das pessoas. Entendem? E o nível de consumo. Sacam? Quanto mais tributo eu cobro, mais eu estou tirando dinheiro das pessoas e reduzindo o consumo das pessoas. Vejam, quando o ICMS caiu, combustível caiu, as pessoas passaram a consumir mais combustível. Entendem? Essa é a jogada. Só que ao tempo em que a redução do ICMS, ela vai gerar um outro efeito. A redução do ICMS vai gerar queda na arrecadação dos estados. Queda na arrecadação. Essa queda na arrecadação, ela vai precisar ser gerenciada. E isso pode gerar queda de investimentos na área de saúde, de educação e de segurança pública. Vai faltar grana para isso. Ou menos reajustes salariais para servidores públicos. Vocês entendem como essa coisa é complexa? Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Uma medida pode ter efeitos de primeira, de segunda, de terceira e até de quarta ordens. Sacam? Ao tempo em que aumentar tributos, bem, eu reduzo a renda, reduzo o consumo, isso vai fazer com que as pessoas comprem menos, que as empresas vendam menos. Entendem? Como está tudo muito interligado. Então, vocês precisam ter isso no radar de vocês. Tem mais exemplos de política fiscal aqui. Olhem só. De repente, quando eu aumento a tributação sobre a rentabilidade dos investimentos, não é? Isso acabaria por desestimular os investimentos, que seriam reduzidos. Poderia acontecer isso. Se você aumenta os tributos, né,
sobre os investimentos, isso pode gerar um desestímulo a certos investimentos. Quando a tributação é muito pesada. Se a gente tivesse um sistema tributário mais leve, talvez nós tivéssemos até muito mais investimentos privados. Entendem? É essa a sacada. É porque uma parte grande do faturamento de uma empresa, ele vai para tributos, taxas, impostos, taxas e contribuições. Se fosse mais leve, o setor produtivo poderia ter mais grana disponível para realizar investimentos. Agora, elevar tributos sobre as exportações pode fazer com que os agricultores, quem opera no agronegócio, exporte menos. Isentar importações pode fazer com que haja mais compras de produtos importados do que nacionais. Isso podia gerar desemprego aqui dentro do Brasil, em empresas brasileiras. E vocês, como futuros técnicos em administração, trabalhando no ambiente de negócio, vocês precisam ter noção de que reflexos essas medidas podem tomar ou podem gerar no mercado. Minha gente, de acordo com Matias Pereira, são crescentes as pressões dos segmentos econômicos, políticos e sociais para que o Brasil faça uma reforma tributária, porque do jeito que está, não dá para continuar. No Brasil, decorre de uma necessidade, precisamos ajustar o sistema tributário nacional, porque nós temos novas necessidades econômicas e ambientais no país. De acordo com o autor, destacam em amarelo, na falta de legitimidade do sistema tributário, pode ocorrer uma desestabilização no equilíbrio de forças que sustenta o pacto tributário no Brasil e a necessidade de adaptar esse sistema tributário ao dinamismo econômico do país. Ok? O sistema tributário atual, ele não tem mais legitimidade, ele precisa ser reformado, ele precisa ser aperfeiçoado ou melhorado, ok? Porque ele atrapalha o desempenho econômico brasileiro. Ainda tratando de reforma tributária, a carga tributária, que eu falei lá atrás, o conjunto de impostos, taxas e contribuições do Brasil, ele vem penalizando a sociedade, porque nós temos um sistema tributário complexo e distorcido. Complexo porque ele é muito difícil de entender. E distorcido porque paga mais quem ganha menos. E paga menos quem ganha mais. Isso está errado. Um outro ponto da reforma tributária, e eu destaquei ela em amarelo. As propostas de alterações que estão no Congresso Nacional, o Congresso, minha gente, é a Câmara dos Deputados, são 513 deputados, e ele é proporcional à população, é proporcional ao tamanho dos estados, da população dos estados. Quem tem mais gente tem mais deputados, quem tem menos gente tem menos deputados. Entendem? Porque a Câmara dos Deputados representa o povo. O Senado, que é parte do Congresso, ele representa os estados. Tanto que tem 3 senadores para cada estado. Geralmente, as leis são elaboradas na Câmara dos Deputados, né, que representa o povo, e depois depois isso vai para o Senado, porque o Senado ele é caracteristicamente chamado de poder revisor. Ele vai rever o que foi elaborado na Câmara dos Deputados e vai fazer ajustes. Depois encaminha para o presidente, que ele sanciona, ele autoriza, transforma aquela lei ou ele veta. Esse é o jogo, entendem? Então, assim, as propostas de alterações legislativas que estão hoje lá no Congresso, no Senado brasileiro, que estão tramitando, eles não estão lá, as propostas não fazem uma revolução tributária. Elas apenas reformulam o sistema. Nós, em grande medida, isso aqui pode não acontecer. Ó. As distorções podem continuar mesmo depois de uma reforma tributária. Ok?
Então, vamos lá, continuando aqui. O desafio principal do exercício da política tributária no Brasil, meus caros futuros técnicos e técnicas em administração, é desenhar um modelo impositivo no modo de abranger com a neutralidade desejada a menor distorção possível. A gente precisa melhorar o sistema tributário de forma a ele estar adaptado às necessidades do Brasil. O detalhe é que essa tarefa envolve decisões dinâmicas e sistemáticas para os vários conflitos básicos da tributação. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Olhem os conflitos básicos de tributação, por exemplo. O governo federal propôs reduzir o preço dos combustíveis via redução de impostos. Aí ele zerou os impostos federais, mas queria que os estados também reduzissem a alíquota do ICMS sobre os preços dos combustíveis. Detalhe, os estados, quando fazem isso, ou foram obrigados a isso, eles perderam receita. Olha o conflito básico de tributação aí. O governo federal propôs que um ente estadual reduzisse as suas receitas, cobrando uma alíquota de imposto menor. E isso vai gerar problemas para os estados que não está sendo compartilhado pelo governo federal. O governo federal não compensou os estados pela perda de receita. Entendem? Esse é um problema grande aí que a gente tem no sistema tributário. É imposto em cima de imposto, né? Uma empresa ela tem impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais, e aquilo ali consome uma parte significativa do faturamento da empresa e torna difícil a gestão tributária, entendem? Aí ilegalmente, óbvio, fazer sonegação fiscal. Ela deixa de pagar impostos de forma ilegal. Sacam? E aí eu tenho um problema gerando outros problemas. Torna-se, por isso, necessário simplificar o sistema tributário. Aqui é fundamental que isso seja feito, né? Essa simplificação, com vistas a reduzir os custos de administração. Se fizer uma reforma tributária que reduza um sistema, que simplifique o sistema tributário, a gente vai ter na economia mais eficiência, mais eficácia e mais efetividade na gestão pública. Então, consolidar esse processo de descentralização fiscal e reequilibrar a repartição de recursos entre as unidades da federação. Todos os recursos eles são muito concentrados nas mãos do governo federal. A ideia seria descentralizar um pouco mais isso, né, distribuindo mais recursos para estados e municípios que têm uma ação mais direta sobre a vida das pessoas. Reduzir o efeito negativo da tributação sobre a eficiência e competitividade do setor produtivo também. Ora, se os produtos brasileiros têm uma pesada carga de impostos sobre eles, esse custo vai para os preços das coisas. Logo, as coisas vão ficar mais caras do que realmente elas deveriam. Aí, quando você pega esses produtos brasileiros e bota no exterior, eles ficam mais caros do que os produtos da concorrência. Ou seja, você perde mercado internacional, você perde compradores internacionais. Por quê? Porque meu produto é mais caro do que os produtos franceses, do que os produtos americanos. Por quê? Porque a carga tributária no Brasil é maior do que nesses países, né, em determinados produtos. Entende? A gente perde competitividade. Mas se a gente tiver um sistema tributário simples, leve, nossos produtos vão ficar mais baratos. Quando chega no exterior, eles serão melhores de preços que os das concorrências dos outros países. Logicamente, a gente tende a vender mais e ganhar mais mercados. A reforma tributária no Brasil, ela precisa simplificar a cobrança de impostos, que é muito complexa, que dirá aos contadores que fazem a contabilidade das empresas.
A legislação tributária muda a todo instante, a todo momento, uma alíquota, e isso tudo é muito, é um pesadelo tributário que nós temos no Brasil, vamos dizer assim. Né? Não aliviam a carga de impostos para a classe média, né? É importante que isso seja feito. Se você reduz o imposto sobre a renda da classe média, né, sobre o consumo da classe média, é melhor para as empresas, é maior consumo, por exemplo. O sistema tributário brasileiro ele não reduz ele não reduz as desigualdades, ele aprofunda. Já disse para vocês, né, quem ganha mais paga menos, quem ganha menos paga mais. Isso aumenta a desigualdade, né? Por exemplo, o IPVA cobrado de carros e motos. Mas quem tem jatinho é isento. Quem tem jet ski é isento. Quem tem lancha é isento. Ora, bolas. Entendem? O Brasil deixa de arrecadar R$ 1 bilhão por não cobrar impostos, o IPVA, de jatinhos, jet skis e lanchas. Lembrando que o IPVA é um imposto de competência estadual. Então, uma reforma necessária no Brasil, ela precisa simplificar impostos, aliviar o preço dos tributos sobre a classe média e pobre, que estão no mesmo grupo, estão no mesmo time. Tem gente que é classe média e pensa que é rico. Tem isso. Mas estão a pauta da classe média, ela é muito parecida com da classe mais pobre. Entenderam, minha gente? E não deveria ter essa distorção. Uma reforma tributária necessária, ela precisa gerar mais recursos para a área da saúde. É financiamento, ora, é arrecadação. E precisa combater a desigualdade social. Um exemplo, a gente não deveria taxar de impostos os livros. Eles deveriam ser mais baratos. Entendem? Se tivesse menos impostos. Só que tem um argumento. O governo diz que os livros têm que ser taxados porque os pobres não leem. Então você pode taxar mais os livros. Né? É uma visão tosca da realidade. E aí, destaque em amarelo. Aumentar impostos para as mais altas rendas passa pela reforma tributária. No Brasil, 79 bi deixam de ser arrecadados por ano dos bilionários, né? Dos milionários. Mas a gente arrecada muita grana de quem é mais pobre. Precisamos distribuir mais recursos para os estados e municípios. Precisamos fortalecer o combate à sonegação fiscal e aumentar recursos para as políticas públicas e para o crescimento econômico. Então, a gente precisa de menos impostos sobre o consumo, mais, se tiver isso, eu vou ter mais renda para consumir. O mercado interno vai se fortalecer e teremos mais crescimento econômico, e isso é melhor para as empresas e para a produtividade. Só tem coisa boa nesse sentido, tá bom? Estou olhando para o relógio agora, estamos chegando às 10 horas da manhã. Minha gente, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Vocês têm 3 questões aqui para responder e a gente mastiga na próxima aula. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.